Vamos lá. Bom dia, queridos aluninhos, doces e meigas aluninhas, esperanças de amanhã melhor, vai Corinthians, vai Galo. É o seguinte, vamos começar hoje então com a nossa primeira videoaula. E na aula de hoje, obviamente, nós iremos continuar o assunto que estávamos tendo na semana passada. A aula de hoje, em específico, é sobre teoria tradicional e teoria crítica. Todo mundo pronto aí? Vamos que vamos? Então vamos lá. Um segundinho. Beleza. Bom, pela primeira vez na história, hein, gente, que vocês vão ter aí o roteiro de bandeja para vocês, certo? A aula de hoje, então, gente, é teoria tradicional e teoria crítica, ok? Bom, na aula passada, nós terminamos aqui de falar sobre as origens da sociologia, certo? Então, só para recapitular, nós fechamos a aula passada falando sobre fatores históricos, socioculturais e intelectuais que culminaram no surgimento da sociologia. Entre os fatores socioculturais, nós conversamos sobre o Renascimento, falamos sobre a questão do iluminismo, estudamos todo o processo, desde a Grécia Antiga, né, do desenvolvimento intelectual, para a necessidade do surgimento da racionalização, da cientificação do conhecimento. Nós vimos também todos os processos históricos que culminaram com o surgimento da sociologia no século XIX, certo? Lembram disso? Nós vimos, por exemplo, além, obviamente, do iluminismo e do renascimento, a grande importância da Revolução Francesa, da industrialização, né, da formação dessa nova sociedade urbana industrial e, óbvio, a sociedade mudou pra caramba nesse período. Isso, aliado à necessidade de se produzir conhecimento científico, desse momento em diante, o que aconteceu? Aconteceu, obviamente, o surgimento da sociologia. Sociedade mais ciência igual a sociologia, com o nosso querido Auguste Comte lá em meados de 1820, os quebrados. Certo? Beleza. A aula de hoje em específica, teoria tradicional e teoria crítica, ela é baseada nessa obra aqui do Max Horkheimer. Vocês receberam essa folhinha também, em anexo junto. Vocês podem imprimir para ir acompanhando esse textinho aqui. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a teoria tradicional e teoria crítica. Qual que é o objetivo dessa aula? Essa aula é o seguinte: como nós já estudamos os fatores que culminaram no surgimento da sociologia, a ideia agora qual que é? Nós fazemos uma introdução sobre as teorias sociais que vêm justamente para tentar interpretar esse novo mundo. Só que antes de nós entrarmos nos detalhes de cada teórico, que nós veremos daqui a pouco, como Auguste Comte, Durkheim, Weber, Marx, etc., antes nós vamos dar uma geral, porque existem diferentes maneiras de se produzir conhecimento sociológico, certo? O Horkheimer é esse carinha aqui, certo? Ele é da escola de Frankfurt, alemão, e toda a aula de hoje é baseado nesse livro aqui. Quem tiver curiosidade pode adquirir para ler ou leia esse artigo aqui, escrito por mim, para você acompanhar a aula também. Beleza? Então, basicamente, é o seguinte: a teoria tradicional ela é cartesiana, ou seja, os primeiros sociólogos se inspiraram na filosofia de René Descartes. René Descartes é um filósofo da Idade Moderna, de 1596 a 1650, onde tenho certeza quase que absoluta que vocês já ouviram falar de René Descartes nas aulas de matemática, nas aulas de geografia, não ouviram? Não tem aquele negócio lá do método cartesiano que seu professor postou, já em algum momento você chegou a aprender isso? Porque eu estou lembrando que o René Descartes ele é bastante estudado na matemática, por exemplo. Porque a ideia da teoria tradicional, que basicamente são dos primeiros sociólogos, é exatamente essa. É a ideia de que a sociologia seria uma espécie de ciência exata, certo? A sociologia seria, portanto, baseada na lógica, baseada na geometria, na álgebra. Então, basicamente, vocês acharam que eu não ia escrever, né? Mas vamos lá.
Aquela ideia de que, olha, que o René Descartes tinha, que tudo nasce simples, certo? E um dia tornar-se-á complexo. Olha que bonito esse desenho. Para quem está com saudades aí da minha lousa, aqui um pedacinho dela. Ou seja, a ideia de que tudo nasce simples e se torna complexa é uma ideia, por exemplo, que Auguste Comte vai utilizar na sua obra. Aquela ideia de que, olha, todas as sociedades nascem simples e tornar-se-ão complexas, e todas seguirão mais ou menos o mesmo caminho. Ou seja, a teoria tradicional tem um grande quê de uma lógica evolucionista na sua obra, tá? Na sua teoria, certo? Então, esses teóricos tradicionais, eles se baseiam em René Descartes, ok? Então, vamos lá. É, o, modelo da, o modelo da teoria tradicional, portanto, como eu estava citando aqui, é o modelo das ciências exatas, das ciências naturais. Quais são uma das grandes características das ciências exatas e ciências naturais? Pensem aí, por exemplo, a sua aula de física, certo? Está pensando aí? Tanto que, ó, o Comte, que é um dos grandes expoentes da teoria tradicional, que nós iremos com calma, teremos uma aula dele mais para frente, ele inclusive dá outro nome para a sociologia, ele a chama de física social. O que vocês lembram das aulinhas de física, hein? Está pensando aí? É óbvio que aqui no colégio, seus professores de física fazem vocês entenderem tudo certinho, da onde vem aquela fórmula, para que ela serve, quando ela surgiu, na verdade. Tenho certeza disso, amantes da física. Agora, a priori, o que acontece numa aula de física? Você tem lá uma fórmula, certo? O professor te passa uma fórmula, explica aquela bagaça lá, e depois você faz o quê? Fica fazendo um monte de exercício sobre aquela fórmula, não é verdade? Eu, particularmente, nunca fui lá tão bem nas aulas de física assim. Você vai bem? Espero que sim. Agora, vocês já pararam para pensar o que significa isso? O que seria aquela fórmula lá, bonitinha, que você fica depois fazendo uma série de atividades? Pois é. Aquelas formas nada mais são do que tentativas de se explicar o mundo, né? De se explicar a dinâmica do mundo através de uma fórmula matemática, certo? A ideia da sociologia tradicional, da teoria tradicional, onde tem os grandes expoentes, são chamados positivistas, nós teremos uma aula só sobre eles mais para frente, a ideia deles é exatamente essa, a ideia de que eu consigo criar leis gerais e constantes não para explicar, sei lá, o funcionamento do universo como a física, mas sim para explicar o funcionamento da sociedade, tentar entender as diretrizes da sociedade. Então, aquela ideia que eu falei ali atrás, se todas as sociedades nascem simples e tornam-se complexas, todas vão seguir mais ou menos o mesmo caminho, e o meu objetivo, enquanto sociólogo, enquanto teórico, é justamente conseguir definir, conseguir entender qual é esse caminho, certo? Isso nos faz lembrar de uma grande moda teórica que acontecia no século XIX, né, que é exatamente o evolucionismo. A ideia central do evolucionismo, que está aplicada em várias áreas do conhecimento, é essa: é aquela de que tudo nasce simples, torna-se complexo, e a ciência tem que exatamente tentar desvendar essa lei, tentar desvendar esse caminho. No caso da sociologia em si, o grande objetivo da sociologia para Comte, por exemplo, é esse. Eu consegui identificar quais sociedades são simples e quais são complexas. Porque, veja bem, se eu estou afirmando que toda sociedade nasce simples e se torna complexa, e se eu estou afirmando que todas seguem mais ou menos o mesmo caminho, o meu objetivo enquanto cientista qual que é, portanto? Eu consegui identificar qual caminho que essa sociedade está tomando. Eu consegui identificar em qual patamar está cada sociedade. Essa é a ideia do evolucionismo, a ideia da evolução social, a ideia de que existem sociedades menos e mais avançadas. É óbvio, é óbvio que uma série de sociólogos vão criticar essa postura. E é isso que nós falaremos daqui a pouco na sociologia crítica, na teoria crítica. Porém, os positivistas são grandes expoentes dessa teoria
E porque, basicamente, eles criaram essa ideia do evolucionismo social aplicado na sociologia, certo? Outra característica das ciências exatas e das ciências naturais, que os positivistas, a teoria tradicional, pega e traz para a sociologia, é exatamente a ideia de que a ciência, o conhecimento, deve ser neutro e livre de qualquer julgamento. Como te falava isso? Então, como que eu faria para conseguir identificar se uma sociedade é atrasada ou avançada, segundo Kant? Eu faria isso única e exclusivamente o quê? Observando a sociedade, certo? Observando e não emitindo nenhum tipo de julgamento. Então, veja, o Durkheim, que é um dos seguidores de Kant, tem basicamente essa mesma ideia, né? De que nós devemos ignorar os conflitos ideológicos. Então, a ideia da teoria tradicional é aquela ideia de que o sociólogo é aquele cientista que está observando a sociedade e descrevendo aquilo que acontece nela, de maneira neutra e livre de qualquer julgamento. Ao descrever essa sociedade, depois ele vai identificar, essa sociedade é atrasada, essa sociedade é avançada. Então, a ideia deles é completamente baseada nas ciências exatas e naturais. Lembre-se, os positivistas têm a ideia de que a sociologia é uma ciência exata, ok? Tanto que o Durkheim, ele vai ter aquela ideia de que você observar a sociedade é a mesma coisa que você observar coisas, né? Assim, por exemplo, como um químico, sei lá, um biólogo está observando um vírus no laboratório, para o Durkheim, analisar a sociedade seria a mesma coisa. Você vai observar o seu objeto de estudo, no caso a sociedade, de maneira neutra, separada da sociedade, certo? Então, imagine o cientista como aquele cara que está único e exclusivamente observando e descrevendo aquilo que acontece na sociedade, certo? Essa é a ideia dos positivistas. Agora, é óbvio que, se você for analisar alguns teóricos que vieram depois dos positivistas, né, os teóricos críticos, eles vão estabelecer uma crítica muito grande em relação à teoria positivista, a esse método positivista. Porque qual que é o argumento deles? Eles falam mais ou menos assim, olha, se eu só estou observando e descrevendo aquilo que acontece na sociedade, eu estou indiretamente fazendo o quê? Legitimando essa ordem estabelecida. Eu não estou buscando a transformação da sociedade. Eu estou pura e simplesmente observando e legitimando a sociedade como existe. Lembrando que, para os críticos, que nós veremos com calma daqui a pouco, não existe essa ideia de ciência neutra. A ciência sempre está servindo a alguém. E no caso de uma ciência que se diz neutra, na verdade, ela única e exclusivamente está fazendo o quê? Defendendo e legitimando aquilo que existe. Porque se você só descreve aquilo que acontece, você não critica, você não está buscando a transformação dessa sociedade. Certo? Beleza? Então, além dos positivistas, outro autor que é considerado tradicional também pelos críticos, é o próprio Max Weber, que nós iremos com mais calma mais para frente. O Weber, ele não é um autor positivista, certo? E tem vários momentos, inclusive, de discordância de Weber com Comte, Durkheim, todos pontos esses que nós iremos analisar com calma nas aulas posteriores. Agora, numa coisa, o Weber tem algum tipo de semelhança com os positivistas, que é exatamente essa ideia da ciência neutra, o que Weber vai chamar de neutralidade axiológica, ou seja, a ciência deve ser única e exclusivamente baseada na observação, nessa representação do existente, ou seja, em hipótese alguma você deve julgar o seu objeto de pesquisa. Nós veremos que o método positivista é muito diferente do método comparativo weberiano, porém, nesse aspecto, eles se aproximam, o que faz com que, obviamente, os teóricos críticos digam que Weber também é tradicional, pois se você está observando mais uma vez, você não está transformando, certo? Então, essa é uma grande característica da teoria tradicional como um todo. Qual? A observação do existente é uma ciência, uma sociologia observativa, certo?
uma sociologia que tem como objetivo observar e descrever aquilo que acontece na sociedade. Certo? Bom, se a teoria tradicional é dessa maneira, então, obviamente que a teoria crítica vai ser bem diferente da teoria tradicional. A teoria crítica, ela vai ser baseada na obra de Karl Marx, certo? Marx, nós teremos uma aula, várias aulas, aliás, sobre ele mais para frente, mas todos vocês já sabem, no geral, o que ele pensa sobre alguns pontos que nós debatemos aqui. Primeiro, aquela ideia de que não existe conhecimento neutro vem da obra dele. Ele é muito claro ao afirmar que, olha, ao você única e exclusivamente observar algo, você está legitimando aquela ordem. Então, aquela ideia que eu falei lá atrás é baseado na obra dele. Então, toda teoria crítica, no geral, vai ser o oposto nesse aspecto da teoria tradicional. Ela vai ter um grande caráter antipositivista, ou seja, a teoria crítica ela tem como forte a ideia da negação da ordem estabelecida. Se eu só observo, eu não estou mudando a sociedade. E, basicamente, Marx vai dizer o seguinte, ele fala, ó, tem alguma coisa errada com a sociedade. Comte e Durkheim, os autores positivistas e neutros, falavam mais ou menos assim, ó, enquanto sistema político-econômico, o capitalismo está beleza, está ok. Então, eu não posso fazer uma ciência que busque a transformação ou a mudança do capitalismo, certo? Os problemas que nós temos é de caráter do indivíduo, da moral do indivíduo. Veremos isso em detalhe em outras aulas. Agora, o Marx vai dizer exatamente o oposto. Ele fala, olha, Durkheim e Comte, essa ideia de que todos os problemas no mundo são gerados única e exclusivamente pelo indivíduo, não rola, certo? Então, para Marx, o sistema, a sociedade, o sistema capitalista, ele é sim produtor das mazelas humanas. Ele é um dos responsáveis pelas grandes igualdades sociais que nós temos no mundo, pelos grandes problemas que nós temos no mundo. Então, se eu sei que a sociedade, o sistema gera problemas, se eu só ficar observando e descrever aquilo que acontece, eu não estou fazendo nada. Eu só estou, por isso, simplesmente concordando com aquilo e toco o barco. Então, a grande característica da teoria crítica é essa, de negar a ordem estabelecida, de transformar a realidade, certo? Nós, indivíduos, não estamos isolados da sociedade, não somos nós responsáveis única e exclusivamente, óbvio que o indivíduo tem sua parcela, mas não somos nós os responsáveis única e exclusivamente pelas mazelas da sociedade. Essas mazelas são resultado de um processo histórico concreto. Eu só vou conseguir transformar essa sociedade se realmente eu entender esse processo histórico. Então, não preciso nem dizer que, para Marx, o que acontece? Cara, a ciência não é neutra. Horkheimer diz isso na sua obra. Ele fala, olha, a ciência não deve ser um dogma. O que é um dogma mesmo? Vocês lembram? Dogma é aquela ideia religiosa que, olha, existe aqui, se você é da religião X, Y, Z, você tem que acreditar em verdades absolutas, incontestáveis. Então, o cara está dizendo assim, olha, a teoria tradicional, ela trabalha com essa ideia de que a ciência é uma espécie de um dogma, que a teoria, basicamente, ela não se transforma. O Horkheimer diz, a ciência não deve ser um dogma. O que é verdade hoje não vai ser verdade amanhã e nem foi verdade ontem. Então, e principalmente as ciências humanas, ela se transforma a cada minuto. A sociologia não é uma ciência exata, vamos dizer os críticos. Não dá para ter essa ideia de que todas as sociedades seguem o mesmo caminho. Então, a teoria crítica vai rechaçar essa ideia do evolucionismo social, vai rechaçar essa ideia de que a sociologia deve ser única e exclusivamente observativa. Ou seja, na teoria crítica, os valores vão influenciar a obra. Você deve julgar, sim, o seu objeto de pesquisa. Porque, veja, se eu não julgo, se eu só observo e descrevo, voltando àquilo que eu já citei ali atrás, eu não transformo a sociedade. Eu não falei para vocês, o grande objetivo geral da teoria crítica, qual que é? É exatamente a transformação da sociedade em algo melhor. Então, se eu só observar, não vai rolar. Então,
na teoria crítica, essa ideia de que, olha, eu devo sim julgar o meu objeto de pesquisa. Eu devo, no caso da sociologia, julgar a sociedade. Então, os valores vão sim influenciar a obra. E vem de Marx também a ideia de que o conhecimento deve ter um vínculo com a ação. Essa ideia chama-se praxis. Praxis nada mais é do que a filosofia da ação. Ou seja, a teoria não deve ser só observativa e não deve ser só teórica, aliás. A teoria tem que estar vinculada com a prática. Qual prática? A prática de transformar a sociedade. De maneira geral, a teoria crítica, portanto, eles não vão rejeitar como um todo a teoria tradicional, mas sim esse caráter mais pragmático, esse caráter dogmático citado atrás, certo? Então, de maneira bem resumida, teoria tradicional, ideia de que a sociologia é uma ciência exata, certo? Lembre-se que o Comte, por exemplo, chamava a sociologia de física social, e a ideia dele era ter essas características muito parecidas com a física. A ideia de que a sociologia deve criar leis gerais e constantes que sirvam para explicar a sociedade de maneira como um todo, certo? E a ideia também de que a produção do conhecimento sociológico deve ser neutro, livre de qualquer julgamento de valor. Ou seja, a função da sociologia é única e exclusivamente observar e descrever a sociedade. E no caso de Comte e Durkheim, tentar ainda estabelecer quais sociedades são avançadas, quais são atrasadas, através de uma espécie de uma observação neutra. Weber, também chamado de teórico tradicional, entra nesse esquema, porque ele também defende que o conhecimento deve ser produzido através da neutralidade axiológica. Por outro lado, a teoria crítica vai dizer o oposto, fala, olha, não existe conhecimento neutro, o problema não é só do indivíduo, o problema é da sociedade, sim. Então, meu objetivo ao produzir conhecimento é exatamente fazer o quê? Transformar a sociedade. Se meu objetivo é transformar a sociedade, eu devo julgar o meu objeto de pesquisa. Por quê? Porque senão eu não consigo fazer nada, certo? Então, a ciência não deve ser esse dogma. A ciência, ela deve sempre se transformar. A teoria sempre muda, mesmo que o essencial, que é essa busca pelo conhecimento, sempre permaneça o mesmo. Certo? Teoria tradicional, observação, descrição da sociedade. Teoria crítica, observação também, mas além da observação, a praxis, ou seja, o objetivo de transformar através da teoria e da ação a sociedade. Certo? Esse é óbvio que é um rápido resumo da aula. Mandei junto esse texto aqui, certo? Vou produzir também um podcast que eu enviarei junto um link falando resumidamente isso que já foi dito na aula. E qual que é a ideia do podcast? É que você entre e comente. E mais para frente eu vou publicar os comentários com as suas dúvidas, questionamentos e vou tentar responder na maneira do possível. Certo? Belezinha, gente? Então, é isso. Por hoje é só e ficamos aí. Até a próxima, pessoal. Beleza? Então é isso. Aprendendo aqui a desligar um negócio. Aquele abraço. Até a próxima aula. Tchau.